Ponta Talks, seu podcast sobre automobilismo. Olá, ouvintes do Ponta Talks, tudo bem com vocês? Aqui é a Rafaela mais uma vez. Digo que estava com saudades de gravar, pois a última vez eu gravei 3 episódios seguidos para vocês, mas agora vocês tiveram um intervalinho, tiveram o programa do Ivan, a qual eu convido vocês a escutarem, então vocês conseguiram descansar da minha voz. Agora estou aqui de novo para o meu programa do dia 5, como sempre, e estarei sozinha, mas não completamente. Tem alguns depoimentos durante o programa que eu vou estar aí soltando e que vão acrescentar muito ao tema, e eu espero que vocês gostem. Era algo que eu queria muito trazer para vocês e conversar com vocês sobre, mas antes de começar o programa de fato, fiquem aí com o quadro de recados. Quadro de recados. Primeiro, eu queria agradecer muito o retorno de vocês em relação ao último programa que eu tive do dia 5 de julho, que foi junto com a Gia. A gente falou sobre a questão de representatividade LGBT, mas dentro do automobilismo, e nossa, eu tive um retorno muito legal da galera comentando sobre, porque realmente foi uma pauta muito importante. Eu espero que todo mundo tenha gostado e tenha aprendido algo de alguma forma, como eu aprendi com a conversa que eu tive com a Gia. Então, muito obrigada por esse retorno. E é claro, fica os recadinhos de sempre, gente. O pessoal tá começando a ser vacinado, isso é muito bom, mas as coisas ainda não estão normais, então se cuidem, fiquem em casa se puderem, usem máscara e vão se vacinar. Se chegou a vez de vocês tomarem a vacina, se vacinem, e são as 2 doses, gente. A não ser que você tome a da Johnson, que é apenas uma dose única, as outras são 2 doses, vão nas 2 vezes. Se vocês têm pessoas mais velhas em casa que estão meio perdidas, orientem elas, ajudem elas, se você tem um vizinho, um conhecido, coisa assim, tá bom? Claro, a gente sempre pede o apoio de vocês, compartilhando os nossos programas, também seguindo a gente nas redes sociais. O Ponta Talks lá no Twitter tá com uma promoção bem legal para quem seguir a gente lá, então vai lá conferir. E também, é claro, se você puder ajudar financeiramente, a gente tá lá no PicPay, com qualquer valor mensal vocês podem estar apoiando a gente. É só procurar lá GDF1.talks, de novo, GDF1.talks, que é uma parceria entre eu, Garota F1, e o Ivan aqui no Ponta Talks. Quem puder ajudar financeiramente, tiver afim, com vontade, podendo ajudar, seria ótimo, seria excelente pra gente, tá? Vamos ao programa que tá muito bom, espero que vocês gostem. Bem, eu vim aqui para conversar com vocês sobre a Comissão Hamilton. É claro, você já deve saber pelo título do programa. Mas se você por acaso caiu aqui de paraquedas, não leu o título do programa, só começou a escutar o programa porque sou euzinha aqui falando, talvez você não saiba do que se trata o programa de hoje. Então sim, vai ser sobre a Comissão Hamilton. A Comissão Hamilton foi lançada pelo Hamilton no mês de julho de 2021. Não sei em que momento você estará ouvindo esse podcast, então, detalhando julho de 2021. E durante os 10 meses anteriores, ele, em parceria com a Academia de Engenharia Real Britânica, fizeram pesquisas aprofundadas com a Fórmula 1, com a sociedade britânica de modo geral, para poder, então, encontrar quais problemas, quais dificuldades pessoas pretas enfrentam para chegar no automobilismo. E quando eu digo chegar no automobilismo, eu não estou falando como piloto só, gente, tá? Como engenheiro, como um chefe de equipe, como um mecânico, como um jornalista também. Então eles fizeram toda essa pesquisa aprofundada para que então possa se criar projetos e ações eficazes para que essas barreiras sejam quebradas e o esporte seja um pouquinho mais igual. E dentro dessas pesquisas a gente encontrou várias coisas. É um relatório enorme de 100 e tantas páginas, está no site da comissão, então vocês podem conferir. É claro, está em inglês, mas são dados assim muito expressivos que acabam deixando a gente até meio chocado realmente com quantas dificuldades essas pessoas enfrentam em chegar até o automobilismo. E não só até o automobilismo, você imagina que com a pesquisa que fizeram social, né, dentro do Reino Unido, que essa dificuldade também acabe sendo encontrada várias outras profissões para essa população mais, assim, vamos dizer, vulnerável. Mas antes de eu continuar, eu quero soltar aí o depoimento da Débora,
ela é do Boletim do Paddock, me deu um espaço muito precioso, ela e Rubens, lá dentro do Boletim do Paddock, na live que nós fizemos pré-corrida de Silverstone, onde conversamos bastante sobre a comissão Hamilton, e aqui eu trouxe também ela, um espacinho para ela dar um depoimento sobre o que ela achou da comissão e o que de interessante tem nela, e logo eu volto também com mais detalhes. Sabe quando a gente fala sobre o assunto diversidade, ou quando a gente fala sobre a falta de ter negros, né, no esporte, também no automobilismo, de não ter essa diversidade, né, nesse esporte que a gente acompanha tanto? Então, a Comissão Hamilton veio justamente para isso, né? Ela foi criada há 1 ano e já trouxe dados extremamente valiosos e medidas do que a gente pode fazer para poder ter um futuro melhor e um futuro com oportunidade. Os dados que a Comissão Hamilton trouxe mostrou, né, que a gente está perdendo vários talentos, várias pessoas negras, principalmente, que poderiam estar inseridas no mercado do automobilismo e não tiveram essa oportunidade, né? Porque eles não se viam representados nesse esporte e também todos os problemas do seu caminho, né? Não tiveram apoio quando eram crianças, tiveram evasão escolar, não foram focadas na parte de exatas, e aí a gente chega no automobilismo e não tem essas pessoas trabalhando lá. A comissão levanta que 40 mil pessoas dentro da Fórmula 1, apenas 1% são negras, e esses dados assim acabam chocando a gente, mas faz sentido, né? Porque a gente realmente não vê essas pessoas no paddock, não vê elas fazendo entrevista, não vê elas ligadas ao automobilismo. E, para mim, ver os dados da Comissão Hamilton mexeu muito comigo, porque por mais que a gente saiba que não tem essas pessoas trabalhando e fique nítido através de fotos, através de imagem, números acabam transformando essas pessoas, né, em pessoas mesmo, e aí a gente sabe a falta que tem e todos os motivos. O que eu achei incrível da comissão não foi só o fato de trazer esses dados, mas também trazer soluções, né? E já começar a aplicar, fazer com que as crianças tenham mais apoio nas escolas, mostrar caminhos para elas e mostrar alternativas. A gente fala muito sobre isso, sobre a questão de representatividade e do quanto que ela conta, e ela realmente conta. A gente só sabe disso quando a gente começa a ter contato com mais pessoas negras, com outras pessoas, e a gente começa a escutar eles e entender o quanto que isso faz muita falta e o quanto que isso é importante. Então, pessoal, se você acha que a diversidade não é importante, que esse espaço dos negros não é importante, repense, sabe? Dê uma oportunidade, vá lá, conheça o material da Comissão Hamilton, conheça mais sobre o que essas pessoas estão falando, porque a gente tá ainda em 2021, sabe, discutindo sobre isso, sobre oportunidade, sobre racismo, e a gente vê que a nossa sociedade ainda está extremamente preconceituosa, ainda tem vários problemas, e são coisas que a gente precisa mudar, sabe? A gente tem que pensar na próxima geração e a gente tem que pensar em quantas pessoas a gente já perdeu que teriam um potencial enorme se tivesse sido exploradas e se tivessem tido condição de estudar, porque é básico, sabe? O estudo muda muito a vida de uma criança, muda muito aonde ela pode estar no futuro dela. E criar uma rede de apoio, criar uma rede assim, como a Comissão Hamilton está criando, acho que um dos exemplos melhores é a Mercedes também ter visto esses problemas, né, que a gente tem no automobilismo e ter se envolvido com esses dados, ter se envolvido com o que o Hamilton está propondo. E aí a gente vai vendo que outras equipes também, né, da Fórmula 1, porque a gente está falando sobre automobilismo, também estão tomando o mesmo posicionamento, mas a Comissão Hamilton também tem que expandir, sabe? As pessoas têm que ler ela e ver que não é só no automobilismo que a gente tem esse problema. A gente tem esse problema no mercado de trabalho inteiro e a gente precisa mudar. Quanto sociedade, a gente é responsável pelo que a gente faz e pelo que está no nosso poder de ajudar.
Então, a comissão não é só para esse fato, sabe? É para muita coisa. E foi muito importante poder discutir com amigos, discutir com amigas e saber que isso fez diferença para eles que são negros e para uma comunidade que precisa demais de apoio. Então, para mim, a Comissão Hamilton é extremamente importante. E eu, como pessoa que estou acompanhando o automobilismo há muito tempo, me sinto feliz em ver que esse projeto tomou forma, que esse projeto nasceu e que ele está crescendo, sabe? E tem o intuito de mudar as coisas, né, no seu futuro. Então, a gente está vivendo um momento que eu fico muito feliz de estar podendo acompanhar esse momento de transformação, mas eu espero ficar mais feliz com que lá na frente as coisas tenham realmente mudado e que tudo que começou esse ano, né, ou começou há um ano atrás, transforme os nossos próximos anos, acompanhando o automobilismo e o esporte de modo geral. Bem, como a Débora disse, um dos dados ali que a comissão trouxe foi esse dado de 1% de representantes de pessoas racializadas dentro de 40 mil funcionários na Fórmula 1. É muito pouco, é quase nada. Entre outros dados, eles também trazem a questão das universidades britânicas, onde só 2% são professores pretos dentro das universidades. E eu acho que a gente pode fazer até aqui uma análise social nossa, principalmente você que está escutando, se você for uma pessoa que teve muitos privilégios, de quantas pessoas pretas cruzaram a sua vida de um modo profissional. Por exemplo, eu sou de Curitiba, né? Eu estudei todo o meu ensino fundamental em colégio particular e também em universidades particulares. Eu só tive um professor preto a vida toda. E assim, na sala de aula nunca tive um colega preto, nem na faculdade, nem no ensino fundamental. Eu fui ter no ensino médio, que foi onde estudei em colégio público. Então realmente você acaba, se você colocar, se você fazer esse estudo pessoal seu, você vê como que o mercado de trabalho e como até as escolas e tudo mais são barreiras para pessoas pretas. Então é uma análise que eles fizeram e que isso acaba barrando até mesmo a questão de representatividade, né? Uma das coisas que eles apontaram como maior barreira é a desmotivação. Então, você não se vê lá dentro, né? Hoje a gente tem realmente o Hamilton, e o Hamilton abriu muito os olhos até para o público da Fórmula 1 aumentar mais para essa população, mas mesmo assim, é muito poucas das pessoas que estão lá dentro. Você não vê mais ninguém lá dentro e isso barra. Então, vamos dizer uma criança quer ser engenheira, quer trabalhar com automobilismo. Não só Fórmula 1, mas automobilismo de modo geral. Os próprios pais vão falar, pô, é tão difícil. Eles mesmos vão ficar acuados, sabe? Não é porque não acreditam no potencial do filho, mas sabem que tem muitas barreiras por ele ser uma pessoa preta. Então eles mesmos falam, ai filho, mas sei lá, não é um ambiente pra você, essas coisas. E até mesmo a pessoa em si, né? Quando é um adolescente e não se vê lá dentro, acaba desistindo, indo pra outra modalidade, indo pra outra profissão. Então, é algo bem interessante que a comissão trouxe de estudo. Eles também fazem algo que eu achei espetacular, que beleza, se tem 1% lá dentro, quem são essas pessoas e como é o ambiente de trabalho delas? Então, por exemplo, o Callum Nichols, que ele é um engenheiro mecânico da Red Bull Racing, ele é bem conhecido porque ele aparece bastante em Drive to Survive, e ele fica bem evidente porque ele é o único preto lá entre todos os outros brancos. Ele foi um dos que deu depoimento, ele foi um dos que apoiou muito a comissão e pede muito por igualdade dentro do esporte. E esses depoimentos mostram que mesmo ele chegando lá, o ambiente ainda é muito ruim. É um ambiente que eles acabam sofrendo com racismo, é um ambiente que eles acabam não podendo se expressar propriamente. E eu não digo racismo direto, tá, gente? É racismo velado mesmo. E como só tem pessoas diferentes a eles, é muito difícil essas pessoas mesmo aprenderem, sabe? Então você precisa dessa representatividade. E aí que chega o ponto do porquê a comissão Hamilton é tão importante, é tão fundamental a essa altura. Sem o Hamilton lá dentro, a gente não teria essa representatividade preta, a gente não teria essa cobrança. E a Fórmula 1 tem 71 anos, gente. 2021, a Fórmula 1 faz 71 anos. Fez, né? 71 anos.
E eles nunca se moveram pra algo assim. Eles nunca se moveram pra ser um esporte mais igual. E por quê? Porque sempre teve um padrão de pessoas lá dentro. Sempre foram homens brancos lá dentro, seja em cargos de liderança ou não. Sempre foram. E eles nunca sentiram a necessidade de ter algo diferente. Porque sempre foi confortável pra eles estar ali só entre eles. E eu não tô querendo dizer aqui que eles são maus, que eles são racistas, homofóbicos ou o que for. Uma porcentagem com certeza é. Mas é porque realmente, tá entre eles, por que eu vou querer mudar? Por que eu vou pensar em mudar, entendeu? Não é nem querer, é pensar em trazer fazer esse esporte mais igual para outras pessoas. Então por isso que é importante o Hamilton estar lá. Por isso que é importante outras figuras como a Stephanie, que é engenheira da Mercedes, estar lá dentro. Porque essas figuras não só são figuras que representam para outras pessoas que querem estar no automobilismo, mas também são figuras que cobram lá dentro. Que por mais que ainda seja acuado, uma pessoa como o Hamilton, por exemplo, hoje tem 7 títulos, maior vencedor, maior pole position, ele consegue cobrar isso, é óbvio. O Callum Nichols lá como mecânico da Red Bull não consegue, a Stephanie como engenheira da Mercedes não consegue, mas o Hamilton, no cargo que ele tá hoje atualmente, que ele transcendeu ao esporte, ele consegue fazer essa cobrança, e ele está fazendo. Então você pode se questionar, por que ele não fez isso antes? Gente, é evidente que o Hamilton lá de 2011, que era apenas um campeão mundial, que tinha vários problemas em pista até por acaso, se ele tentasse algo assim, ele simplesmente ia ser chutado. A gente com certeza, eu acho que tá todo mundo ciente de que não é assim tão fácil. Até mesmo na posição que ele tá atualmente hoje, existem muitas barreiras, ele ainda é muito criticado, ele é muito atacado. É algo que eu vou conversar mais pra frente, até nessa questão de ataques. Então não era algo que ele poderia fazer antes. Ele conseguiu o momento certo para implantar isso. E implantando a comissão Hamilton, um dia foi dia 13 de julho. O Stefano, que é o CEO da Fórmula 1, ele até deu uma declaração. Nós teremos tempo para ler todo esse relatório que o Hamilton nos trouxe. E para então tomar ações. Gente, em menos de 24 horas a Fórmula 1 anunciou algumas bolsas de estudo dentro da Europa para as pessoas, para minorias, não só pessoas pretas, mas para mulheres, pessoas de baixa renda, conseguirem então ir para a Universidade de Engenharia, que é uma das barreiras que o estudo da Comissão Hamilton trouxe, que é a acessibilidade à universidade. Essas pessoas não têm tanto acesso à universidade, elas não conseguem, por vários motivos. Um dos motivos que apontam é exatamente a localidade que essas pessoas moram, por a maioria ser marginalizada e viver em regiões de baixa renda e tudo mais, até por uma questão histórica que eu não tenho como entrar aqui agora, do porquê que o percentual de baixa renda na maioria dos países são pessoas pretas, mas isso é toda uma carga histórica, né? Até a localidade onde elas vivem fazem com que elas tenham dificuldade de chegar na universidade. Então, são várias coisas que acabam barrando. Então, a Fórmula 1 agora, de primeiro passo, assim, de um dia seguinte, já tá dando bolsas de estudo, né? Para essas pessoas. Então, cara, não é difícil. Não é difícil você criar essas ações e colocar em prática. Mas foi preciso realmente alguém cobrar isso. E isso eu entro aqui com mais um depoimento que é da Maria Clara. Ela é estudante de jornalismo e é super fã do Hamilton. E ela vai trazer um pouquinho da visão dela de como ela começou a acompanhar o Hamilton, a categoria e o que a comissão Hamilton importa para ela, como que é significativo para ela. Então escutem aí. Desde pequena, eu sempre acompanhei a Fórmula 1. É meu esporte favorito e eu acompanho o Lewis assim que eu comecei a entender mais sobre a categoria de elite. Com o passar do tempo, eu fui pesquisando ainda mais a fundo sobre a história dele, porque me bateu uma curiosidade enorme em ver que ele era o único piloto negro no grid. E é fato que para ele chegar até onde ele chegou não foi nem um pouco fácil. Foram pessoas o desestimulando em todo momento, e ele até mesmo chegou a ouvir que ele não iria chegar em lugar nenhum. O Lewis veio com essa ideia de criar sua própria comissão para que a sociedade olhasse mais ao seu redor e visse se a diversidade ela é realmente aplicada. E quando você olha aquele relatório e vê que as pessoas negras dentro da Fórmula 1, elas são apenas 1%, é uma informação muito gritante, porque desde sempre a Fórmula 1 ela foi um esporte elitista e totalmente branco. E a gente percebe o exemplo e importância que Lewis Hamilton tem para a Fórmula 1. A categoria já tem 70 anos e foi preciso que o piloto negro chegasse e colocasse toda a sua voz para fora, quebrasse recordes e fizesse tudo para que as pessoas notassem que precisa realmente existir a diversidade no esporte. O Lewis deu tudo pronto,
basta apenas as pessoas começarem a aplicar isso. Eu acho que quando fala frases bonitas, pregam discursos bonitos, falam textos prontos, é uma das coisas mais fáceis que tem. Mas se as pessoas não aplicarem a diversidade, tudo isso que eu disse acaba sendo de uma maneira em vão. O que o Lewis faz é um orgulho. É um orgulho ver ele lutando pelo fim do racismo, assim como é um orgulho ver ele colocando em prática os planos que para ele mesmo sempre foram uma das suas maiores vontades. Obrigada, Maria Clara, pelo depoimento. Muito obrigada mesmo, ficou incrível. Ela ficou nervosa um pouquinho sobre o que falar aqui, mas eu acho que foi bem conciso o que ela trouxe e como que essa ação do Hamilton faz diferença até pra gente que é fã, até pra gente que espera uma mudança enfática da categoria em relação a isso. E quem sabe, é claro, gente, isso, a comissão Hamilton surgiu agora, não é algo que vai ter efetividade de uma hora para outra, é algo que vai durar muito tempo, não vai ter resultado em 5 anos, vai ser mais extenso, né? A gente sabe que não é simplesmente abrir ali uma vaguinha, não, vem aqui. Então eu gosto de ressaltar isso, tá? Porque muita gente foi crítica à comissão Hamilton falando, agora vão contratar pela cor e não pela qualificação. Gente, pelo contrário, qualificação vai ser o que importa ainda. O que a comissão quer é criar igualdade de estudo, igualdade de oportunidade para concorrer à vaga. Se a pessoa que chega lá é branca, um homem branco com maior qualificação, é ele que vai ficar com a vaga, sabe? A ideia é criar essa oportunidade. Como eu disse, a maioria dessas pessoas nem tem a oportunidade de ir para a universidade. Como que elas vão competir por essas vagas, sabe? É muito difícil. Essas pessoas são barradas até pela própria vontade de não ver ninguém lá dentro. Então não é assim. É uma coisa muito aprofundada, é uma coisa que é admirável eles terem ficado 10 meses se aprofundando disso, e não é uma coisa que o Hamilton quer fazer sozinho, até porque ele é uma pessoa só. Ele realmente foi atrás das outras equipes, tem vários depoimentos, algumas equipes não quiseram depor, mas tem vários depoimentos, o que essas equipes estão dispostas a fazerem para deixar esse esporte mais igual. Então é muito legal isso também, porque tem que ser uma ação conjunta, não tem como ser só um querer do Hamilton, né? Tem que ser uma ação conjunta, então é legal até ver um depoimento de algumas equipes que já fazem ações para tornarem seu ambiente mais igual. A própria Mercedes, né, ela acolheu muito o Hamilton, ela acolheu muito essa necessidade dele. Então esse ano eles lançaram, né, o 25 Accelerate, que é uma ação que eles estão fazendo aí, que é em 5 anos eles conseguirem colocar 25% dos seus funcionários virem de minorias, não só minorias pretas, né, mulheres, homossexuais, gente de baixa renda, etc., dentro da Mercedes. Deixar a Mercedes um lugar mais igual, né, à fábrica da Mercedes. O que não é, a gente teve algumas notícias, a Mercedes até é um pouco silenciosa em relação a isso, mas a gente teve umas notícias de casos de xenofobia dentro da Mercedes, onde os funcionários foram demitidos. A Mercedes tomou a ação de demitir, né? Foi contra um outro funcionário que era muçulmano, e eles, né, fizeram isso em silêncio. Então realmente é algo que dentro da empresa já é algo que eles realizam, que é enfático para eles, né? Essa coisa de tentar deixar o ambiente mais igual e receptivo para essas pessoas, porque como eu disse, a gente tem depoimentos de pessoas que conseguiram chegar lá, mas que o ambiente de trabalho ainda é ruim, e todo mundo aqui que trabalha sabe que quando o ambiente é ruim, o trabalho sempre é feito com mais dor, assim, né, vamos dizer, é mais difícil, por mais que você ame o que você está fazendo, você quer ter um ambiente favorável. Eu não tô falando que é um ambiente sem estresse, mas um ambiente que, te aceita pelo que você é, né? Então, realmente a comissão Hamilton, essa junção com as outras equipes de tentarem algo, a Fórmula 1 já está tomando medidas e que talvez no futuro venham a ser maiores ainda, já dá uma pontinha de esperança. E é algo que eu tô ressaltando toda vez que alguém me convida pra comentar sobre a comissão Hamilton, é algo que eu quero exaltar muito, gente. Que é vivam esse momento, vivam esse momento. Eu nasci em 94, eu não tive nenhum exemplo assim claro de mudança dentro de nada. Eu escuto histórias
sobre questões das Olimpíadas, com o Black Panthers, com o Muhammad Ali, com questões políticas. Então, eu escuto histórias, mas eu nunca vivi elas. E agora eu estou vivendo no esporte ao qual eu gosto, ao qual eu admiro e que eu quero que seja um esporte mais diversificado, né? Então, é algo que eu tô vivendo, tô celebrando muito, porque talvez daqui 40 anos, quando a gente vê um resultado de verdade, vê um grid totalmente igual, assim, com mais pessoas, mais caras, pessoas diferentes, eu posso falar, pô, eu estive aqui desde o início. Eu estive no momento da criação da comissão Hamilton, no momento que o piloto, que até então era o maior piloto da história, decidiu se dedicar mais do que as pistas, decidiu pegar o sucesso dele e fazer a diferença. E eu gosto de ressaltar muito, porque as pessoas realmente não conhecem muito essa questão humanitária do Hamilton, mas o Hamilton é alguém que trabalha com ONGs e tudo mais há muito tempo, né? Ele tá na Unicef desde 2012 como embaixador, e as causas dele sempre foram voltadas para a causa infantil, que é algo muito importante dentro da comissão Hamilton, porque é lá desde a infância que a gente tem que mudar a realidade dessas pessoas para elas conseguirem uma oportunidade no automobilismo. E ele sempre trabalhou com a saúde e educação infantil. Hoje ele também é um dos embaixadores com a ONU em termos educacionais. Então é muito legal ver que algo que ele vinha pessoalmente, individualmente, fora da categoria, buscando, ele conseguiu agora, de uma forma geral, inserir dentro da própria realidade dele, que é a realidade de um piloto de automobilismo, que não vê outra pessoa igual a ele lá dentro. Ele mesmo se sente sozinho. E a gente vê isso a partir do momento em que ele começou a cobrar ações dos seus colegas. E a gente viu uma desigualdade, né? Uma desunião. Então ele apontou, por exemplo, a questão da NBA. A gente vê todos os atletas se ajoelhando. Por quê? Porque a maioria dos atletas são atletas pretos. Então, a figura da pessoa branca lá dentro é geralmente nos cargos maiores, né? Como empresários e técnicos e tudo mais. E tem alguns jogadores. Então você tem uma maioria preta que mostra a realidade para essas pessoas, mostra o que é ser uma pessoa preta e como é difícil e como é simbólico você se ajoelhar né, naquele movimento. Então essas pessoas acabam sendo convencidas, assim, entre aspas, porque elas convivem com essas pessoas pretas, elas sabem o que essas pessoas pretas passam. E aí você vê o Hamilton, ele é o único e ele sempre foi na dele, ele nunca teve amizades, quem acompanha sabe, ele nunca fez amizades lá dentro. É algo que ele carrega desde criança. Vocês podem procurar em plataformas e tudo mais, entrevistas do Hamilton criança falando dessa questão de sofrer racismo desde os 10 anos de idade, quando ele começou a vencer no kart, entende? Então é até uma proteção que ele criou. E ano passado, com o apoio de alguns, foi muito legal ver o depoimento dele de que se aproximou de determinadas pessoas, porque determinados pilotos realmente entenderam o que o Hamilton quis passar e foram abertos a escutar isso. Então, pra ele foi muito legal ver esse apoio que até então ele não tinha de ninguém. Mas mesmo assim, é um apoio desigual. Não é 100% dado por todo mundo, seja por qual motivo for. Eu não tô acusando ninguém aqui, tá, gente? Não fiquem bravos nem nada. Mas eu tô, assim, fazendo um paralelo realmente com a NBA. E daí a gente vê, eu estou nesse momento gravando quase uma semana após o Grande Prêmio de Silverstone de 2021. E a gente viu, assim, um acidente se transformar em uma bola de neve surreal, como se a Fórmula 1 não tivesse uma lista de acidentes terríveis que aconteceram, né? Como se, a partir do momento que os pilotos entram naqueles carros, eles sabem que podem sofrer acidente, eles sabem que eles podem ficar gravemente feridos, porque a gente tá falando de um esporte que eles se arriscam muito. Então um acidente não é uma novidade. Então eu não sei como um acidente de fato, seja porque tá disputando título ou liderança, como que chegou ao ponto do Hamilton ser massacrado de forma assim direta. Não é racismo velado, é racismo direto. Todas as redes sociais, não importava a plataforma, não importava se era da Mercedes, da Fórmula 1, de um fotógrafo de Fórmula 1, se era do próprio Hamilton. Foi uma coisa assim assustadora. Eu não sei a essa altura quantos comentários foram, mas os administradores da comunidade da Fórmula 1 no Reddit falaram que em menos de 24 horas foram 18 mil comentários racistas que eles apagaram. Em menos de 24 horas pós-corrida, gente. É muita coisa. E é algo que já é discutido muito, o quanto as plataformas não tomam as devidas providências. A gente vai lá, a gente faz mutirão pra denunciar,
a página cai, mas a pessoa pode fazer a página de novo. Porque, gente, tem uma pessoa atrás da tela. Tem uma pessoa aí que usa as plataformas como escudo pra serem racistas, sabe? Então, é muito difícil ver isso. É muito difícil você acompanhar o esporte e na mesma semana que o cara lançou algo como a Comissão Hamilton, ele ser tão atacado. Só mostra o quanto é necessário ter um esporte diverso para que o público seja cada vez mais diverso e cada vez mais essas pessoas fiquem irritadas por verem essa diversidade e deixarem, porque é isso que a gente quer. A gente quer que essas pessoas deixem de acompanhar esses esportes. A gente quer que homofóbicos, racistas, machistas deixem de acompanhar isso e que seja um ambiente melhor, que seja um ambiente que dê pra desfrutar, que dê pra competir e que não gere esse tipo de coisa. E daí a gente vê, teve uns pilotos que apoiaram o comunicado que a FIA e a Fórmula 1 e a Mercedes deram sobre repúdio a esses ataques racistas. Teve outros que foram bem padrõezinhos, colocaram lá o que vários montaram como padrão. Teve outros já acumulando, como o Daniel Ricciardo e o próprio Mick Schumacher, já foram mais abertos e falaram o que eles quiseram, deram a voz deles em apoio ao Hamilton, né, contra esses ataques racistas. Então a gente vê ainda que até mesmo nisso, até mesmo eles vendo, porque foi algo que o Lando Norris falou, eu vi esses comentários e eu achei repugnante, até mesmo eles vendo, tem gente que não tá comentando. Tem gente que não usa de sua plataforma pra apoiar o seu colega. Sabe, é o seu colega, não é um desconhecido, é uma pessoa que talvez você esteja convivendo há 10 anos dentro do esporte, até mais. E você não se coloca, então você vê como, apesar de tudo, o Hamilton ainda é um ser solitário lá dentro. E o Hamilton tá cada vez sendo mais atacado, exatamente porque virou vocal. Então eu volto àquilo que eu falei antes, de por que ele não podia fazer isso antes. Porque se hoje, com a força que ele tem, ele ainda é atacado dessa forma, com emoji, gente. As pessoas deixando comentário com emojis de macaco, falando que ele devia ser um escravo, coisas desse tipo, desse nível. Mesmo com a visibilidade que ele tem, ainda ele recebe comentários assim. Então imagine antigamente, quando ele não tinha toda essa visibilidade, não era desse tamanho, sabe? Então a Comissão Hamilton realmente veio aí pra fazer diferença. Ele já tá lançando novos projetos, que ainda não sei se até sair esse podcast, que vai sair dia 5 de agosto, ele já vai ter lançado oficialmente, mas ele já tá planejando novas coisas. Então é muito legal ver que ele não vai parar. Que ele vai continuar e que possivelmente a gente vai ter frutos no futuro, eu tenho certeza disso. E eu acho que você que tá escutando aqui, você como pessoa que apoia a categoria, eu acho que você também pode cobrar. É algo que a gente também pode fazer, mostrar que a gente também quer um esporte mais diverso, que a gente também quer oportunidades iguais para essas pessoas chegarem ao esporte, porque a gente para às vezes pensa, por quantos Lewis Hamiltons a gente perdeu de ver em pista porque não teve oportunidades de chegar lá. E o Hamilton chegou porque o Ron Dennis deu essa oportunidade, porque o Ron Dennis viu o talento e deu essa oportunidade para ele quando ele tinha 3 anos de idade, porque o pai do Hamilton não ia conseguir sustentar ele até a Fórmula 1, sabe? É isso que a gente tem que pontuar. Isso lá na década de 90. Hoje tá mais difícil ainda. Então tem todas as questões também que a Fórmula 1 tem que pensar muito. Porque é muito difícil você também dar oportunidades quando, pra você se sustentar nas categorias de base, você tem que trabalhar em 5 empregos diferentes, hipotecar zilhão de coisas, vender carro, vender casa, sabe? É muito difícil. Porque até pros pilotos que têm dinheiro, tá difícil. Imagine pra quem não tem, né? E daí é alguma barreira que eu acho que também impossibilita muito da gente ver um piloto brasileiro lá. Então é algo que tem que mudar muito. Mas antes de encerrar, eu tenho um depoimento aqui maravilhoso, maravilhoso. Ela mesma se apresentou, então eu vou deixar ela falar, mas foi um depoimento que me emocionou muito, porque ela se colocou como mulher preta também nessa questão da comissão, e eu acho que seria muito interessante vocês ouvirem com muita atenção tudo que ela tem pra falar. Oi gente, tudo bem? Meu nome é Thalita, tenho 20 anos e eu fiquei muito feliz com o convite da Rafa para estar falando sobre a Comissão Hamilton. A criação dessa comissão foi uma das melhores notícias que eu pude receber depois de tanto tempo acompanhando esportes. Sério, eu fiquei assim muito, muito feliz. E eu fiquei mais feliz ainda quando eu li um pouco sobre o projeto deles, porque foi, assim, excepcional a forma como eles entenderam, como eles estudaram e que eles estão dispostos a mudar a falta de diversidade na Fórmula 1, não de forma superficial, mas de forma a tratar a raiz do problema. Quando a gente vê atos em prol da diversidade, a gente se depara com algumas coisas, infelizmente, superficiais demais.
Mas a comissão não. Eles entenderam que, antes de tudo, a falta de diversidade ela é um problema social. É um problema de geolocalização. E é um problema que tem como grande fator o pertencimento, né? É uma categoria, o fator pertencimento. E ele é importante, porque uma criança, ela precisa se enxergar nos lugares altos, ela precisa se enxergar no topo. Uma criança, ela tem que se ver no pódio da Fórmula 1. Uma criança, ela tem que se ver no pódio de qualquer outro esporte. Porque eu falo a gente porque eu não tive essa visualização de me ver nos pódios da Fórmula 1 ou no futebol, né? Infelizmente. E uma criança, ela precisa disso para ela se sentir acolhida, para ela se sentir pertencente àquele lugar, para ela acreditar que ela também pode chegar. A forma como a Comissão Hamilton está tratando isso é, assim, magnífica. E eu tô muito feliz, muito, assim, animada com o futuro da Fórmula 1. Se olharmos o passado eu digo, há 5 anos atrás, e olharmos agora, o salto que a Fórmula 1 deu foi incrível. E graças às atitudes que o Hamilton tem tomado e a Mercedes também. A Mercedes, ela está fazendo isso não só porque o piloto dela faz, não. Eu vi várias entrevistas de chefes da Mercedes falando que a forma como eles viam o trabalho e o mundo mudou muito depois que começaram a trabalhar com o Hamilton. E isso é muito importante, a gente mudar essa atmosfera, né? É algo assim que eu não imaginaria. Há alguns anos atrás eu não imaginaria e nem pensaria que seria possível a criação de uma comissão assim. Mas, infelizmente, tem os contras. E um dos problemas disso são alguns chefes, alguns influenciadores da Fórmula 1 que insistem em dizer e banalizar todos os atos que a Mercedes faz, que o Hamilton faz e que agora outros pilotos estão fazendo. Nós estamos vendo que alguns pilotos estão tendo atitudes diferentes. E isso é importante também em pró da diversidade. Mas alguns chefes já cansaram de atacar o Hamilton e falar que tudo isso é questão ideológica, é mimimi. E esse é um problema que pode sim atrapalhar o andamento desses projetos. Mas, na última semana, teve uma grande ponta de esperança, que foi quando, assim que o documento saiu, né, a FIA, ela anunciou várias medidas, o que é muito, muito importante. Eu jamais acreditaria que a FIA seria capaz de me surpreender de uma forma tão boa como ela me surpreendeu. A criação de estágios, bolsas, é algo assim que eu realmente fico muito feliz. O crescimento da diversidade, ele não vai ser algo rápido, como a gente queria que fosse, né? Vai ser um degrau de cada vez. Mas só da gente ver o que a comissão, ela colocou naquele papel, naquele documento, as medidas que a FIA já começou a tomar, isso dá uma esperança. E eu tenho certeza que essa comissão, ela não vai impactar só ali o paddock, ela vai sair, e eu espero de coração que ela saia dali e vá para outros esportes, porque nós já sabemos que a figura do Lewis, ela já não está mais presente ali só na Fórmula 1, ela está presente por exemplo, na indústria da moda, mas a gente quer que a comissão e tudo que ela tem feito, os estudos saiam da Fórmula 1, vai pro futebol, vai pro vôlei, vai pra infecte, assim, todo mundo do esporte. Porque é isso que a gente quer diversidade, a gente quer se sentir representado. E a gente quer mostrar a todas as pessoas que diversidade importa. Obrigada, Thalita, por esse depoimento incrível. Eu falei isso pessoalmente pra ela quando ela mandou, que ela fala muito bem e que ela foi muito expressiva. Ela até falou, se ficar muito comprido eu posso ser mais concisa. Eu falei, não, tá ótimo, tá excelente. Eu acho que aqui é isso que eu quero dar, essa oportunidade para que as pessoas possam falar por que é importante. Não só eu aqui tá dando meu depoimento do porquê que eu acho importante e tentar explicar pra vocês sobre a comissão, mas também mostrar que outras pessoas estão achando isso importante, e são várias, gente. Muita gente realmente apoiando. Eu espero que, se você não conhecia a comissão Hamilton, ou se você conhecia e não entendeu bem, ou se você conhecia e não apoia, eu espero que com esse
podcast, você ter entendido por que é tão importante. Por que é tão importante pro Hamilton, por que é tão importante pro futuro dessa categoria e por que é tão importante pra gente. E não só pra Fórmula 1, né? Pro automobilismo de modo geral, porque eu acho que a Fórmula 1, que é a maior categoria, ainda é, gente, a maior categoria de automobilismo, dá esse pontapé inicial, as outras vão vir junto. Eu acho que vai ser realmente uma consequência disso. Então é muito legal ver realmente o cara que eu acompanho desde 2007 fazendo essa diferença. E eu espero no futuro estar podendo celebrar que o esporte que eu amo, que eu gosto de acompanhar, é um esporte mais igual. Não vou embora ainda porque temos novidades aí. Quando eu gravei o programa não tinha sido divulgado. Pois bem, foi divulgado agora dia 27 de julho e espero que até o momento que esse programa ir ao ar não seja divulgado mais nada, porque eu não quero que vocês fiquem, né, desfalcados de informação. Então, o que aconteceu hoje foi lançado dois projetos, né, uma fundação que é pessoal do Hamilton e mais um projeto parceria Hamilton e Mercedes. A parceria Hamilton e Mercedes nada mais é fruto de toda a pesquisa que a Comissão Hamilton fez em relação às barreiras que essas pessoas enfrentam para conseguir chegar no automobilismo. Isso liga diretamente àquele projeto que eu comentei com vocês, o Accelerate 25, que é dar oportunidades para essas pessoas, para essas minorias entrarem na Mercedes. Ou seja, em 5 anos, até 2025, a Mercedes quer que 25% dos seus funcionários venham de minorias sociais. A questão é, como que essas minorias vão chegar lá se eles têm todas essas barreiras para entrar no mercado de trabalho? Então, a Mercedes sentiu essa necessidade de criar esse projeto Ignite com o Hamilton, que vão dar bolsas de estudos para essas pessoas se envolverem com engenharia, matemática e todas essas áreas aí de exatas e poderem abrir portas para eles dentro da Mercedes. A fundação do Hamilton, que ele divulgou agora, ela já tinha feito... Ele já tinha feito meio que um spoilerzinho sobre ela no capacete comemorativo de Silverstone que ele colocou, que ele escreveu lá, Mission 44, e é exatamente o nome da fundação. A fundação vai ser totalmente custeada por ele, ou seja, é uma fundação que vai também dar bolsas de estudos para essas minorias, mas tudo vem do próprio dinheiro do Hamilton, né, da fortuna pessoal dele. Então esse primeiro investimento que ele fez foi 20 milhões de libras esterlinas para poder custear essas bolsas de estudos. É óbvio, agora eles acabaram de divulgar, então a gente vai ter um aprofundamento mais para frente sobre o que são esses projetos mesmo, como que vai funcionar, quais são as universidades e tudo mais, mas já é um primeiro passo aí mostrando como a Comissão Hamilton, a pesquisa dela, já transformou, já está criando mais e mais ações e vão ser colocadas em prática e talvez em um futuro não tão próximo, mas no futuro aí a gente vai ver o resultado. Eu voltei aqui porque eu não queria deixar vocês sem saberem dessa novidade. Se vocês ainda não sabem, é muito bom mesmo. Muito obrigada por quem ficou aqui até agora escutando. Eu adoro vocês, gente. Foi ótimo. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Foi realmente algo que eu queria conversar muito, trazer para vocês, especial fazer aqui. Até a próxima. Mas antes, vale lembrar que nós estamos nas redes sociais como Punta Talks no Twitter. A gente também tá no YouTube. E eu sou GaroDef1 em todas as redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram e também pelo site garodef1.com.br. Todos os nossos links, nossos arrobas vão estar aqui na descrição do programa, então não se desesperem para anotar, não precisa correr lá, porque vai estar aqui detalhadinho para vocês. Um beijão, até a próxima! Você escutou Punta Talks.